Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o William Cardoso e hoje a gente vai falar sobre uns assuntos que muita gente aí tá esperando, mas calma. Primeiramente, eu queria agradecer a vocês. Quem arrastar aqui o vídeo um pouquinho para baixo vai ver, para cima, melhor dizendo, que a gente chegou a 39 mil inscritos aqui no canal e, como eu já falei em diversos momentos aqui no canal, a nossa meta para esse ano é de 40 mil. Então, compartilha esse vídeo já e dá um like, se inscreve se caso você seja novo por aqui. Como eu falei, eu sou o William Cardoso, estudo bioengenharia em Portugal e hoje a gente vai falar sobre reabertura de fronteiras e possibilidade de viajar e algumas coisas que estão acontecendo aqui em Portugal, que é bastante bacana. Sim, no finzinho do vídeo eu falo sobre reabertura de fronteiras na Argentina também, algumas coisinhas bem rápidas, porque eu sei que pelo título do vídeo talvez você achou que o vídeo era sobre isso, mas enfim. Vamos lá, para questões factuais. Portugal é hoje um dos, para não dizer o país, que lidera na vacinação, né? Hoje, aproximadamente 84% da população portuguesa e que reside em Portugal está 100% vacinada, incluindo eu, né? Então isso possibilitou que desde agora de setembro e a partir de outubro, a gente tenha flexibilizações com respeito há diversas questões que a gente vai comentar aqui. E uma delas é justamente a questão de poder viajar. Porque por 1 ano e meio, basicamente, o tráfego aéreo, as fronteiras aéreas, digamos, entre Brasil e Portugal estiveram fechadas. Então, brasileiros que não tinham autorização de residência ou cidadania portuguesa ou cidadania de algum país da União Europeia não podiam entrar em território português. Ou seja, só podiam viajar aquelas pessoas que tivessem viagens essenciais. Ok? E isso mudou agora em setembro, junto com vários outros países da União Europeia. Obviamente, isso é sinal de que os países da União Europeia avançaram bem com respeito à vacinação. E lembrando, viajar não é prioridade no momento em que a gente viveu, em 2020 e 2021, né? Obviamente, o turismo é importante para a economia dos países, para as economias locais, mas isso está em segundo plano quando em primeiro plano está a saúde das pessoas. Então vamos lá, brasileiros hoje podem entrar em território português, podem vir fazer turismo em território português, sempre e quando respeitem algumas das normas. Uma delas, que foi discutida por muito tempo, é a questão da vacinação e a questão de quarentena. Justamente aquela pessoa que quer viajar para Portugal, seja turismo ou por outros motivos, ela tem que apresentar um teste PCR ou antigênio em 3 momentos no Brasil. Primeiro, quando ela faz check-in. Segundo, quando ela vai embarcar no avião. E terceiro, quando ela desembarca. O PCR ele tem que ser feito até 72 horas antes do embarque e o antigênio são 48 horas. Tem se discutido justamente a questão das pessoas que já estão vacinadas no Brasil para poder vir. Hoje, o que se sabe é aquela pessoa que foi vacinada na União Europeia e está no Brasil, ela pode voltar sem ter que fazer nenhum desses testes, porque ela já tem o certificado digital aqui da União Europeia. O que se discute hoje é a reciprocidade entre os certificados de vacinação do Brasil com o certificado de vacinação aqui em Portugal. Por enquanto, não há, pelo menos até agora há pouco que eu fiz a pesquisa, hoje é dia 25 de setembro, não havia sido chegado a esse consenso da questão da reciprocidade, ok? Aí você vai dizer, mas a pessoa vai ter que fazer teste ainda assim para poder viajar. Meu querido, até algumas semanas atrás, nem viajar você podia, agora você pode. Então não custa ir ali num laboratório na sua cidade, pagar pelo teste e para poder viajar. É só fazer, né, tudo certinho. E se não quer fazer o teste, fica em casa, tá tudo certo, ninguém tá te obrigando, né? Como eu falei, viajar não é prioridade nesse momento, porque a pandemia não acabou ainda. E justamente por conta dessa alta vacinação que a gente tem aqui em Portugal, algumas coisas foram flexibilizadas. Eu até separei aqui a listagem de flexibilização. Desde o dia 12 de setembro, máscaras não são mais obrigatórias em ambientes abertos, sempre e quando se possa respeitar o distanciamento social. Se porventura você estiver, por exemplo, numa praça, num parque, enfim, no ambiente aberto e tiver muita gente, se aconselha de que as pessoas utilizem a máscara. Mas ela deixou de ser obrigatória no dia 12, como eu falei. E justamente no dia 1º de outubro, algumas outras questões, algumas outras medidas vão ser adotadas. Com elas, para alguns lugares vai cair a obrigatoriedade do uso de máscara, que ainda é obrigatório em alguns espaços. E para alguma delas, o certificado digital vai ser obrigatório e outras não. Exemplo, vamos começar com o certificado digital. A partir do dia 1º de outubro, não é mais obrigatório apresentar o certificado digital de vacina
para entrar em restaurantes, em hotéis, academias, mas ele continua sendo obrigatório para fazer viagens dentro da União Europeia, seja por via marítima ou por via aérea, para visitar lares de idosos, para grandes eventos e para entrar em bares e discotecas. Até o presente momento, bares e discotecas estão fechados e vão abrir no dia 1º de outubro, ok? A máscara, ela continua sendo obrigatória a partir do dia 1º de outubro no transporte público, em hospitais, nos lares de idosos, em salas de espetáculos como cinema, teatro e em grandes superfícies comerciais como shoppings, por exemplo. E a máscara deixa de ser obrigatória no dia 1º de outubro para restaurantes, bares e discotecas, porque vai poder entrar com o certificado digital, né? Elas já reabrem nessa modalidade, para espaços exteriores dos estabelecimentos de educação e para loja de comércio local. Ou seja, se você vai na farmácia do seu bairro, na verduraria do seu bairro, ou na lojinha do seu bairro, você não precisa mais utilizar máscara. É recomendado o uso, mas ele deixa de ser obrigatório, né? Porque às vezes acontece que é só você que está entrando no lugar, os lugares têm aquela barreira de acrílico e não é mais necessário o uso da máscara. E claramente continua sendo extremamente recomendado a vacinação aqui em Portugal para absolutamente tudo. Como eu falei agora há pouco, Portugal está chegando aos 85% da população 100% vacinada, completamente vacinada. E lembrando, esses 85% é da totalidade da população de Portugal. Isso inclui justamente as crianças que, pelo momento, não podem ser vacinadas. Ou seja, da população que pode ser vacinada, essa porcentagem é ainda maior. Ou seja, mostra aí um grande êxito, né, na campanha de vacinação, e isso já se vê refletido em diversos aspectos. Eu até publiquei no meu Instagram, se caso você não me segue, sobre a indústria têxtil aqui de Portugal, que está tendo os melhores resultados desde 2019, justamente pelo reaquecimento e pelos programas que estão acontecendo aqui em Portugal. Obviamente existem vários pontos aí que ainda estão aquecendo, mas que tudo está começando a voltar à normalidade e se sente assim, por mais que a gente ainda fica meio receoso, e a gente sente que a gente está voltando para uma situação muito pré-pandemia. Claramente a gente precisa remarcar, e é algo que eu já falei e já falo sobre a situação da Argentina, de que a pandemia, né, de que o coronavírus, ele não respeita fronteiras. Então não adianta apenas, obviamente é um motivo para se celebrar, mas a gente não pode pensar só no país onde a gente mora. E não adianta a gente ter o país onde a gente mora com 80 e poucos por cento da população vacinada, mas os países vizinhos terem 1, 2%, como é o caso, por exemplo, da União Europeia com a África, e permitir, tampar os olhos, né? Permitir que certos países não tenham condições para vacinar, e dessa forma acabar criando novas variantes e isso poder ser um grande problema mundial novamente daqui a alguns meses, né? Principalmente no hemisfério norte, de que a gente já entrou no outono. Tanto é que a Organização Mundial da Saúde e a ONU já falaram sobre essa necessidade de cooperação internacional para que todo o mundo possa se vacinar da mesma forma e possa avançar nesse processo. Mas enfim, reabertura de fronteiras da Argentina, bem rapidinho, porque eu também não pesquisei muito. Se caso vocês quiserem mais informações sobre isso, eu sempre recomendo, sigam lá o perfil da Bruna Pias, vida pós-recebida, perdão. A partir do dia 1º de outubro, a Argentina reabre as fronteiras com os países limítrofes para pessoas, pelo que eu entendi, pessoas 100% vacinadas, até um primeiro momento, mas para isso você precisa fazer um teste PCR 72 horas antes da viagem e um antigênio 24 horas, 48 horas, enfim, depois que você chega em território argentino. Isso vai acontecer a partir do dia 1º de outubro também, mas algumas agências aí, pelo que eu vi, alguns meios de comunicação disseram que está aí meio em suspenso, né? De que pode ser que eles adiem um pouco. Inicialmente é dia 1º de outubro, mas que esses meios de comunicação pediram para que a população que fosse viajar para a Argentina fosse cautelosa por talvez alguma modificação, porque a Argentina está muito mais avançada com respeito à vacinação do que o Brasil, mas ainda assim não está em níveis também tão altos assim. Não sei o que vai acontecer com aquelas pessoas que não estão vacinadas, se vai poder ou não vai poder entrar, por isso confiram lá no perfil da Bruna Pias. E dessa forma a gente termina esse vídeo rapidinho aqui desse fim de semana, ou da segunda-feira, não sei que dia esse vídeo sai. E no vídeo da semana que vem a gente tem um vídeo bacaninha falando sobre eu completando um aninho aqui em Portugal e a perspectiva que eu mudei com respeito aos portugueses, né? E sobre morar na Europa e afins.
Mas tudo bem. A gente se vê no vídeo da semana que vem. Como eu falei, se inscrevam aqui embaixo, ativem as notificações, comentem aí como você está vivendo esse processo, né? Essa travessia aí da volta à normalidade. E é isso. Até mais. Tchau.